O juiz Marcos de Lima Porta, da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, determinou a quebra do sigilo bancário do escritório de advocacia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da mãe dele, Diva Carvalho de Aquino. A decisão se deu no âmbito de um inquérito civil da Promotoria do Patrimônio Público de São Paulo. E sobre isso a gente conversa a partir de agora, então, com o próprio ministro Ricardo Salles. Ele está conosco aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer para a gente alguns esclarecimentos a respeito disso. Como vai, ministro? Boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite, um prazer estar aqui na Jovem Pan novamente. Ô, ministro, a acusação que pesa contra o senhor é de enriquecimento ilícito. O Ministério Público sustenta que o senhor teria declarado no imposto de renda valores menores do que o que efetivamente teria recebido, do que os valores que efetivamente teria recebido. Procede isso, ministro? Como o senhor rebate essas acusações? Não, em absoluto, todas as minhas declarações de imposto de renda já estão nos autos do inquérito perante o promotor de justiça. Ele já tem os dados, ele conferiu todos os recursos que ele aponta como transferências entre o escritório. Veja o absurdo, você classificar como transferências suspeitas honorários que o próprio escritório transfere para o seu sócio, ou seja, o meu escritório pagou para mim depois de ter recebido, transferiu para mim depois de ter recebido os honorários e pago os impostos, e ele classifica essa transferência como transferência suspeita. Mais do que isso, os recursos que ele indica como suspeitos estão declarados no meu imposto de renda, integralmente declarados. Ou seja, não há nada fora da minha declaração de imposto de renda. Quer dizer, é um abuso de autoridade claro que está acontecendo ali naquele inquérito, porque todas as informações foram prestadas, todos os dados claros acerca da minha movimentação patrimonial, todos os meus rendimentos como advogado, o período, inclusive, em que eu recebi os meus honorários foi quando eu estava fora da minha atividade governamental. Ele acusa de maneira absolutamente infundada, e já foi demonstrado que não é verdade, que eu teria sido funcionário público neste período. Ora, eu demonstrei que muito menos do que ele disse, durante muito menos tempo do que ele disse, eu estive no governo por 2 oportunidades, de março de 2013 a dezembro de 2014, como secretário particular do governador, e depois, 1 ano e meio depois, como secretário de Meio Ambiente, entre julho de 2016 e agosto de 2017. Portanto, num período de 70 meses, por menos de 30 meses eu fui secretário. Os outros 40 meses eu fui advogado. E ele ignora completamente esse fato. Estão lá as minhas declarações de imposto de renda, todos os recursos declarados, tudo exatamente demonstrado, e o inquérito insiste em ignorar as provas que já estão nos autos e fica avançando sobre a quebra de sigilo fiscal, não só minha, como do meu escritório de advocacia e da minha sócia, que é a minha mãe. Pior do que isso, deixar isso muito claro aqui, o inquérito corre sob sigilo, e este inquérito que corre sob sigilo teve os seus documentos sigilosos vazados nos autos do inquérito para a imprensa. Foram publicadas informações do inquérito e da minha declaração de imposto de renda e dos meus dados sigilosos vazados do inquérito. Isto será apurado perante a Corregedoria e será objeto de investigação própria, porque isto é um absurdo o que está acontecendo, essa tentativa de expor, politizar, transformar um fato que tinha que ser analisado tecnicamente numa perseguição política. E quando chegar o momento adequado e for verificado que não havia nenhuma das irregularidades que foram apontadas, já terá sido tarde demais, porque o meu nome tem sido exposto indevidamente desde o começo, vazado na imprensa desde o começo. Houve um outro fato absurdo no início desta representação, deste inquérito, sem que houvesse menor fundamento, o promotor incluiu, de vontade própria, ou seja, de ofício dele, incluiu o governador Geraldo Alckmin como parte da representação, como querendo dizer que se tivesse havido, ou se tem havido alguma irregularidade minha, teria sido com participação do governador. Chamou o governador para depor lá no Ministério Público e não por coincidência, a hora que o governador vai ao Ministério Público, está plantado na porta do Ministério Público, do gabinete desse promotor, ou a televisão, uma cadeia de televisão com microfone na cara do ex-governador do estado de São Paulo. Quer dizer, um nível de exposição e de manipulação política sem precedentes. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento mais. Esse promotor que vem presidindo o inquérito vai responder sobre esses vazamentos, sobre todos esses abusos, ou supostos abusos de autoridades, perante a Corregedoria do Ministério Público, que é um órgão sério,
que é um órgão que deve apurar esses abusos que vêm sendo cometidos, esses vazamentos que vêm sendo cometidos e, acima de tudo, indagar a autoridade do porquê, passados 10 meses da investigação, até hoje eu não fui ouvido no processo. Não fui chamado para prestar esclarecimentos pessoalmente. Eu fui ao inquérito pessoalmente, me explicar questões, falei, estou à disposição para prestar oficialmente aqui as declarações, não fui sequer chamado. E o processo continua, o inquérito continua avançando sobre o meu sigilo, sobre o sigilo do meu escritório de advocacia, desrespeitando as prerrogativas dos escritórios e dos advogados, ou seja, o sigilo que deve sempre ser respeitado na atividade entre advogado e cliente. Quer dizer, isto beira o absurdo, é um desrespeito completo. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. E isso configura abuso de autoridade? Que medidas legais o senhor pretende tomar? E mais, se foi atingido, foi desrespeitado um direito dos advogados, dos advogados, o senhor recebeu algum tipo de solidariedade da OAB? Não? Augusto, nós vamos ingressar amanhã com uma representação junto à Corregedoria do Ministério Público para que apure todos esses vazamentos que vêm sendo reiteradamente praticados desde o início do inquérito, desde que o inquérito foi instaurado, embora sigiloso. Veja que absurdo, informações que são sigilosas até para mim. Eu não consigo, através dos meus advogados, acessar certos documentos, mas vejo esses mesmos documentos sendo publicados na imprensa no dia seguinte. Para além disso, a Ordem dos Advogados, hoje, uma vez determinada essa quebra do sigilo fiscal do meu escritório, a Ordem foi acionada, participará, a parte de prerrogativas da Ordem dos Advogados vai participar da instrução deste inquérito, e nós vamos demonstrar cabalmente, primeiro, que não há nenhuma irregularidade a justificar essa exposição pública e todo esse processo que está sendo feito contra mim, que claramente tem uma conotação ideológica, política, isso resta evidente. Em segundo lugar, o desrespeito acerca das minhas garantias constitucionais, do sigilo, da ampla defesa, do contraditório, serão mostrados ali no processo, no inquérito, serão demonstrados cabalmente. Essa exposição, esse tipo de perseguição usando instrumentos públicos não pode acontecer. Isso é um desrespeito absoluto às pessoas. Não é só com relação a mim, que sou ministro de Estado e, portanto, qualquer coisa que me atinge acaba atingindo também a imagem do governo do presidente Bolsonaro. Mas a pessoa, qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão tem que ter o seu respeito ao seu nome, à sua família, à sua integridade moral. É inaceitável o que está acontecendo, absolutamente inaceitável. Eu tenho família, tenho filhos, tenho amigos, sou uma pessoa que sempre procurei pautar os temas da minha vida pela maneira mais correta, independentemente de posicionamento político. Acho que é natural que políticos se posicionem de uma forma ou de outra, é natural do processo democrático. Mas não é natural do processo democrático que instrumentos públicos de inquirição, de persecução penal ou civil, sejam utilizados para perseguições ideológicas ou político-partidárias. Isso é inaceitável. E nós precisamos colocar isso de maneira muito clara. Eu tenho tido uma postura muito discreta em relação a esse assunto, respeitando as instituições, tenho enorme respeito pelos profissionais que compõem o Ministério Público, pela Corregedoria, pela presidência, pelos colegas, mas esta atuação neste caso em especial é inaceitável. E nós vamos perquirir isso da maneira correta e vamos demonstrar que esse linchamento moral que ele está tentando promover acerca do meu nome é absolutamente infundado e inaceitável. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois é, ministro, eu queria saber se esse processo, se essa exposição interfere no seu trabalho aqui em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, e se o senhor vai dar explicações ao presidente Jair Bolsonaro ou alguém próximo, alguém do governo sobre isso. E acho que a gente perdeu a conexão com o ministro, é isso? Será que ainda nos ouve o ministro Ricardo Salles? Está por aí ainda, ministro? O senhor conseguiu ouvir a pergunta do Zé Maria, né? Acho que a gente não está ouvindo. Uma pequena interrupção aqui. Pronto, agora sim. Sobre o presidente Bolsonaro e o reflexo no governo, ministro. Muito bem. Sobre o trabalho, é claro que acaba atrapalhando.
Porque você, ao invés de se dedicar à tarefa de reconstrução do Estado brasileiro, de defesa dos temas relativos ao meio ambiente, você é obrigado a dispersar energia e atenção para um abuso como esse, com um desrespeito como esse. Não é? Isso é inaceitável, inaceitável. O presidente já sabe exatamente os fatos inerentes a esse caso, eu já me expliquei a ele, como já me expliquei em diversos canais, e me expliquei inclusive no próprio inquérito, já há manifestação minha lá, todos os documentos, todas as informações que eu poderia carregar aos autos, eu fiz, jamais me furtei a apresentar nenhum dado. Aliás, é interessante notar o seguinte, José Maria, a representação que foi feita para arguir uma suposta irregularidade foi feita em cima dos dados da minha declaração de imposto de renda. Fui eu que declarei os meus rendimentos, ou seja, os dados que estão sendo... Está se tentando criar uma narrativa. Olha, descobrimos tal coisa. Não descobriu nada. Fui eu que declarei na minha declaração de imposto de renda. Quem levou os dados oficiais sobre quanto rendimento eu tenho sou eu. Qual é o meu patrimônio? Qual é a minha renda? Quem declarou o meu imposto de renda fui eu quando fui candidato a deputado. Está lá no site do Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, não há. Essa narrativa está muito mal contada. Essa tentativa de destruição de reputações, de mudar os fatos, tentar criar uma falsa pecha de irregularidade sobre as minhas atividades de advogado. Nós teremos uma situação muito ruim no país se trabalho de advogados legitimamente prestados, com impostos recolhidos, quer dizer, informações absolutamente naturais, inerentes ao trabalho da advocacia, forem agora colocadas em causa. Quando ele diz na petição, José Maria Trindade, diz, olha, transferências suspeitas entre o escritório de advocacia e o ministro Ricardo Salles. Ora, eu sou sócio do escritório de advocacia. Que transferências podem ser suspeitas entre um escritório e o seu advogado? Isso é conhecido como distribuição de lucros. Você recebe honorários no escritório, paga seus impostos e transfere para o sócio. O que há de irregularidade nisso? Então, esta manipulação é inaceitável. E para fechar, então, a pergunta agora do Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Ministro, o senhor resguarda as instituições, né, envolvidas no inquérito, aí na sua resposta, mas, ao mesmo tempo, considera o inquérito um absurdo. Quem está por trás, então, desse cerco? Possivelmente o senhor não vai querer nominar, naturalmente, mas que interesses o senhor acha que tem mexido aí, que podem ensejar esse tipo de perseguição, que é a sua hipótese? Bom, evidentemente que todas as pessoas, Guilherme, ninguém espera que membros dos poderes, as pessoas que trabalham no poder público, quer seja no judiciário, no Ministério Público, no legislativo ou no executivo, estejam desprovidas das suas convicções ideológicas, das suas opiniões. É natural, nós respeitamos isso, todos as têm. E é natural que as tenham, para um caminho, para o outro, uma visão ideológica ou outra. Mas não é natural que esta visão ideológica ou uma posição de perseguição a quem compõe o governo do presidente Bolsonaro seja a motivação para utilizar um instrumento tão importante que é a atuação do Ministério Público, constitucionalmente garantida e que tem sim o papel de fiscal da lei. Isso é absolutamente positivo, correto, deve ser enaltecido, mas com responsabilidade, com respeito ao contraditório, com respeito às garantias fundamentais de todos os brasileiros, né? Com respeito à informação que é prestada. Quer dizer, estas questões, elas não podem transcender a técnica e se tornarem uma questão de perseguição disfarçada de técnica. O que está acontecendo naquele inquérito, neste inquérito que nós estamos falando, eu presto todas as informações, está lá todo o meu imposto de renda, tudo declarado, os números estão lá, a escritura do meu imóvel, meu único patrimônio, que é o meu apartamento. Eu demonstrei qual é o meu patrimônio. Está lá, fui eu que fiz a minha declaração de imposto de renda, Guilherme. Ninguém fez por mim ou ninguém descobriu nada. Quer dizer, ele se baseia em informações que eu próprio prestei, dizendo que elas são indícios do quê? Informações que eu próprio prestei. Honorários do meu escritório de advocacia, declarados no meu imposto de renda. Qual é a irregularidade que está aí? Então, a presunção não é de que você é bandido ou as suas declarações são irregulares. A presunção é de que os documentos são corretos. E na medida em que você é perquirido ou é perguntado e você presta as informações, as coisas têm que ser consideradas. Você não pode prestar informações pro forma e a pessoa segue ignorando aquilo que se prestou de informação. Então, isso é muito grave. Eu acho que aqui nós temos que ter uma noção muito clara
do papel de cada um, da importância que tem o Ministério Público, da seriedade que é o Ministério Público, mas a atuação individualizada naquele caso, em que tem havido vazamento seletivo de dados sigilosos, à torto e à direito, para pessoas da imprensa. Quer dizer, eu não tenho acesso ao inquérito e a informação que eu não tenho acesso aparece numa reportagem no dia seguinte. Quer dizer, isso é inacreditável, que nós estamos passando por isso nesse país. Ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, muito obrigado, ministro, pela entrevista. Uma boa noite ao senhor. Obrigado a todos.